muito obrigado, uma boa tarde a todos. Uma saudação ao nosso camarada Carlos Zorrinho, presidente da delegação dos eurodeputados portugueses socialistas no Parlamento Europeu. Uma saudação por seu intermédio a todos os eurodeputados socialistas portugueses no Parlamento Europeu. Uma saudação ao Francisco César, presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista Açores, no Parlamento dos Açores. Também por seu intermédio, uma saudação, neste caso até mais direta, a todos os deputados regionais que estão a participar nestas jornadas. Uma saudação a todos os oradores, os moderadores deste debate e também a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Para mim é um gosto estar aqui e poder partilhar convosco 2 ou 3 reflexões sobre a temática da resposta da União Europeia à pandemia Covid-19 e os seus impactos nos Açores. Eu gostaria de felicitar efusivamente a iniciativa destas jornadas parlamentares conjuntas. Nós estamos afastados fisicamente, mas estamos a dar cumprimento a um imperativo de união política na defesa daqueles que servimos, do nosso país, da nossa região e do próprio projeto europeu. Estas jornadas são um bom sinal e um sinal politicamente muito forte da união dos socialistas na defesa dos interesses dos Açores, na defesa dos interesses de Portugal e na defesa da própria União Europeia. São também jornadas particularmente oportunas e úteis, tendo em conta o momento que vivemos. Mais do que a análise a cada passo ou a cada medida que foi dada ou que deveria ter sido dada, eu gostaria de partilhar convosco nesta oportunidade 3 ideias. A primeira consiste no realçar do desafio gigantesco que a pandemia de Covid-19 constitui para os povos de toda a Europa, mas também para o desafio gigantesco que constitui ao próprio projeto europeu e à própria União Europeia. Este é o momento, este é o tempo em que a União Europeia pode, eu diria deve, revelar o melhor de si própria. Revelar o melhor de si própria através de uma ação cujos efeitos diretos e imediatos são perceptíveis na forma como todos podemos ultrapassar esta fase, mas também com efeitos imediatos na credibilidade da União Europeia e até na própria percepção da sua utilidade para o comum dos cidadãos europeus e para o mundo. Na minha perspectiva, não se trata apenas da União Europeia agir, mas de liderar a ação que se torna necessário desenvolver este propósito. Ela não pode parecer ou ser titubeante. Não pode favorecer por ação ou por omissão a percepção pública de que não está atenta, de que não está presente, que não age rápido, que se perde nas burocracias, nos procedimentos, enquanto há gente que morre. A segunda ideia que gostaria de partilhar convosco tem a ver com a importância da política de coesão. Apesar de hoje, por toda a Europa,
assistirmos a cada vez mais convertidos à importância da política de coesão, é importante não esquecermos que ela não estava, espero que esteja correto, que ela não esquecermos que ela estava sob ataque. Sob ataque no âmbito da discussão do próximo quadro financeiro plurianual, mas sob ataque também quanto à percepção que alguns serviços da Comissão tinham quanto à sua utilidade, à sua abrangência e aos seus efeitos. É importante reafirmar, diria eu, até ou sobretudo aos cristãos novos da política de coesão, aquilo que ela significa. Ela não pode, na atual circunstância, ser apenas uma barriga de aluguer orçamental para acolher a resposta e o enquadramento à situação de pandemia do Covid. A política de coesão, na sua vertente económica, na sua vertente territorial, mas sobretudo na sua vertente de coesão social, tem que informar a resposta que se dá a esta situação de pandemia derivada do Covid e a todos os efeitos que dela decorrem. Muito se tem falado da economia, muito se tem falado do emprego, muito se tem falado das empresas. Eu não ponho em dúvida nem em causa a importância dessas referências. Mas é preciso não esquecer também a componente social. Aquilo que isso significa quanto àqueles que não estão empregados, àqueles que não são empresários, àqueles que no fundo já estavam antes e agora ficam mais à margem dos instrumentos que compreensivelmente têm que atender numa primeira fase àquilo que é o grosso da nossa atividade e da nossa sociedade. Reforçava esta ideia porque me parece importante. A política de coesão não pode ser apenas a barriga de aluguer orçamental para as verbas destinadas à recuperação, mas quero para a parte dela. Ela tem que informar a resposta que damos, garantindo nessa resposta que ela também se cumpre na sua dimensão territorial, na sua dimensão social, na sua dimensão económica. Terceira ideia, futuro. Se a União Europeia quer estar, na minha opinião, deve estar na liderança deste processo, é preciso começar a pensar no que se segue. No que se segue nas mais variadas vertentes. A União Europeia tem, na minha opinião, todas as condições para, enquanto organização, através das suas instituições, mas também convocando outros, convocando os países, os Estados-membros, convocando as regiões e as autoridades locais, convocando a sociedade civil, começar já hoje a pensar no futuro. Num futuro que todos o dizem, não sei se todos estão conscientes de que efetivamente assim é, não será igual à situação que tínhamos antes do surgimento da pandemia. Mas numa situação em que as exigências ou as emergências de saúde pública estejam controladas, como se processará o trabalho? Como se processará as relações sociais? A economia, como se desenvolverá? Porque parece-me
que não é credível a expectativa que, uma vez ultrapassada a pandemia, os hábitos, a nossa vivência individual e coletiva será a mesma. Penso que a União Europeia tinha muito a ganhar, todos nós tínhamos muito a ganhar, se essa reflexão, se esse trabalho começasse já a ser feito. E no entretanto, ocorre-me uma expressão do antigo primeiro-ministro inglês Winston Churchill, e que é fundamentalmente a seguinte: If you think you're going through hell, keep going. Muito obrigado pela vossa atenção, bom trabalho, ou continuação de bom trabalho. Muito obrigado.